Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Irmãos queridos, muita paz, muita luz para todos nós, encarnados e desencarnados. Convidamos a todos, no corpo físico e fora dele, a sintonizar conosco a leitura do Evangelho, vibrando para todos nós luz, paz e harmonia, para que possamos humildemente comentar sobre a luz consoladora que é o Evangelho de Jesus. Esta mensagem é trazida pelo espírito de Vianney Curadar. Vianney Curadar, seu nome de registro da sua última passagem pela terra é João Maria Batista. Esse espírito, na realidade, fora um frade, fora um padre. Na França, era francês. Um espírito de muita humildade, de muita simplicidade, de muita fé, muita abnegação no trabalho do bem. Era um médium curador. Seu magnetismo era tamanho que ele curava as pessoas apenas com um aperto de mão. Tinha um amor de uma maneira extrema e um cuidado com as coisas de Deus. Era um irmão tão simples e tão humilde que ele recebia algumas resistências dos seus confrades para ser ordenado padre. Dizia-lhe que ele era burro. E um dia ele ouvira isto dos seus colegas, dirigindo a seus superiores como justificativa para que não o ordenasse padre. Quando termina, então, aquela reunião, ele aproxima do seu superior e diz para ele o seguinte: meu senhor, Sansão venceu a todos usando uma mandíbula de um burro. Já pensou o que o senhor pode fazer com um burro todo a trabalho? Isso mostra a tamanha humildade e simplicidade deste irmão. Pois bem, ele traz para nós sobre a luz do amor, o trabalho da cura, da caridade e do outro lado, o exercício da humildade, da simplicidade. Ele nos mostra nessa lição a importância das provas e até das expiações. Já que expiação e prova depende da conduta de cada um. Poderemos transformar uma expiação em prova. Infelizmente, poderemos transformar uma prova em expiação. Quando nós passamos por uma prova de uma maneira irresignada, reclamando, chorando, blasfemando, xingando, este teste deixa de ser prova, passa a ser expiação. Mas quando estamos em um processo expiativo, com resignação, com humildade, com simplicidade, esse quadro poderá transformar-se em um trabalho de teste, sendo sim uma prova. E dentro dessa condição também é que André Luiz constantemente em Sinal Verde, excepcionalmente em Sinal Verde, nos orienta para a nossa conduta no dia a dia, para que nós possamos transformar expiações e provas, e não deixar que provas se transformem em expiação.
Saber agradecer a Deus a todos os dias, pelas provas que vivamos, pelos momentos de lutas e de dificuldades que enfrentamos. Estamos em um mundo ainda de expiação e prova. Estamos em um mundo novo, à beira das portas do mundo de regeneração. Estamos num lusco-fusco da transformação de uma época em que as provas são evidentes e as expiações são aparentes que todos nós vivemos. Dentro dessa situação, lembrando a colocação de Curadeia, ore e espere. Eu não sei fazer cura sem a permissão de Deus. Ore e espera. E todos nós, em verdade, estamos em processo de curas. Estamos em processo de tratamento, porque o próprio corpo físico é a oportunidade de nos redimir, é a oportunidade de recomeçarmos, é a oportunidade de novamente trilhar um caminho novo com Jesus, refazendo as nossas estradas, as nossas caminhadas em busca da nossa transformação moral. Quando nós dissemos que Curadeia curavam as pessoas com seu magnetismo de amor, com um aperto de mão, precisamos esclarecer também uma colocação até certo ponto comum, principalmente entre os espíritas. Todos são médiuns. Mas por que todos são médiuns? Porque existem duas mediunidades básicas inerentes ao ser humano. Ele, querendo ou não, ele a possui. Uma é o fluido, é o magnetismo, que todos nós encarnados possuímos. Por isso que qualquer pessoa, desde que esteja moralmente equilibrada, fisicamente equilibrada, pode aplicar passe. O moral e de fora o íntimo de cada um. O físico, analisando se está nessa condição para tal. Por que se pode? Porque todos nós temos essa energia para ser doada em benefício do próximo. A outra condição mediúnica que todo ser humano possui é a intuição. E essa intuição é tamanha que Chico costumava dizer que a mediunidade intuitiva é a melhor mediunidade que se tem para se trabalhar. Ora, se ele dizia assim, é porque a intuição é a mediunidade. Aliás, é o telefone que nos liga direto com os mundos espirituais, dependendo de quem atende, dependendo de quem é o telefone. Podemos receber boas ou más visitas. É por intermédio da intuição que os nossos anjos de guardas, nossos mentores espirituais, nos dirigem, nos orientam, nos amparam e nos protegem. É através da intuição que os espíritos de luz, que os espíritos bons amigos, que os trabalhadores de Jesus comunicam conosco. Por que dizemos trabalhadores de Jesus? Por que não dizemos Jesus? Por que não dizemos Deus? Porque nós somos tão pequenos ainda, que os nossos superiores comunicam conosco através daqueles mais próximos de nós, fisicamente e moralmente. Então, essas duas mediunidades são inerentes ao ser humano. Por isso que todo ser humano é médium. Agora, é lógico que a mediunidade, ela tem suas variabilidades. Não estamos falando dos médiuns altamente ostensivos. Esses são ou altamente devedores ou altamente missionários. Coloquem em 99,9% de devedores, o restante é missionário. Dentro dessa condição é que nós somos, sim, médiuns, todos. Isso precisa ficar claro para não existir dúvidas doutrinárias em nosso meio. E dentro dessa condição é que Curadeia dirige-se àquela jovem. Em primeiro lugar, estimulando a resignação.
Todo trabalho para o equilíbrio de nossos irmãos, precisamos começar trabalhando em cada um a resignação. Não confundir resignação com comodismo. São coisas diferentes. Comodismo vem do estar, ficar, para ver como vai ficar. Ou seja, não agimos, não procuramos superar os problemas. Agora, a resignação é quando buscamos, qualquer que seja o problema, seja ele de ordem moral, espiritual, físico, social, não importa. Buscamos então solucionar o problema por intermédio de todos os meios legais e morais possíveis. Porque há coisas que são legais, mas não são morais. Precisamos ter esse cuidado, principalmente aquele que segue ou tenta seguir os passos de Jesus. Dentro dessa condição, quando buscamos todos os meios legais e morais possíveis, e os problemas não são solucionados, porque esses problemas em si já são soluções para os nossos próprios problemas de ordem moral, porque todos os nossos problemas têm origem na condição moral do espírito, na necessidade que o espírito tem, para o seu tratamento, para o seu reequilíbrio, para o seu crescimento moral e espiritual, porque estamos aqui de passagem de 80, 100 e poucos anos, para depois retornarmos novamente à nossa verdadeira morada, que é a pátria espiritual. E enquanto ainda nós somos espíritos evoluídos, enquanto nos encontramos na condição do espírito errante, não confundir essa expressão com o adjetivo errante, mas aquele espírito que ainda não chegou à condição do espírito perfeito, à condição do espírito de luz, que não tem necessidade da reencarnação. Nós somos então espíritos errantes, porque ficamos entre viver alguns anos no mundo espiritual, viver alguns anos no mundo físico, nesse trabalho de crescimento moral e espiritual. Durante esse processo, nós somos trabalhados, retrabalhados para o nosso crescimento. Sempre que desencarnamos, nós passamos por um determinado período de reexame. A nossa consciência nos chama ao trabalho de prestação de conta dos nossos atos. E aí entra aquela colocação de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Ora, porque o nosso irmão pedia àquela irmã a paciência? Porque a prova da cegueira, ela se divide em duas situações interessantes. Aquele espírito que vem de nascença cego, e aquele espírito que vem com a visão para um determinado momento de sua vida perdê-la. Por que isso acontece? Castigo? Não. Deus não castiga ninguém. Mas, por outro lado, as leis de Deus são inflexíveis. Inflexíveis. Ou seja, algumas colocações que Jesus fazia, quando é que esteve no corpo físico, era um alerta para todos nós, dentro inclusive dos ensinamentos espíritas, porque Jesus naquela época já trabalhava esses princípios. Quando ele dizia: o ferir-se com ferro, quem fere com ferro será ferido, Jesus falava da lei de ação e reação. É a lei de ação e reação. Aquilo que fazemos, de bom ou de ruim, um dia retorna para nós. O bom é a recompensa. E o ruim é castigo? Não, o ruim não é o castigo, é o produto da nossa obra. Então o que acontece? Quando nós praticamos qualquer ação impensada, desequilibrada, e tudo também é relativo.
Não há absolutismo, há o relativo. Por isso que Jesus disse também: há muitas moradas na casa de meu Pai, cada uma segundo as suas obras. Porque as obras também são relativas de cada um de nós. Dentro dessa condição, nós temos a oportunidade de refazer a nossa programação de estudo e tratamento espiritual, que também se divide em dois: no mundo espiritual e no mundo físico. O espírito, ele precisa entender tudo, compreender tudo, saber tudo, porque senão ele não tem condição de chegar à condição de espírito de luz. Dentro desses testes, muitos de nós usamos de uma maneira deseducada a visão, porque a visão faz com que nós interliguemos com o mundo físico e o mundo espiritual também. E dentro dessa condição, nós usamos a visão muitas vezes para o mal, para o escândalo, para ver o defeito, para ver os vícios do outro, para desequilibrar o próximo, para fazer mau juízo. Tudo isto acarreta responsabilidade moral de quem usa mal esse instrumento. E dependendo da nossa condição evolutiva, nós então pedimos, com a permissão de Jesus, para voltar em um corpo sem a luz física. Por isso que Kuradai diz: bem-aventurados aqueles que não veem. Esses já estão em condição melhores, porque eles já vêm sem ter a tentação de ver o mundo físico. Aí entra então a resignação, a paciência e a humildade. Tirar bons proveitos dessa prova. E há aqueles em situação um pouquinho pior, que pedem uma prova mais dura. E há uma coisa interessante: Deus não permite que ninguém pegue carga acima das suas forças morais. Não pega. É por isso que quando nós fracassamos, a responsabilidade é toda nossa. Porque segundo André Luiz, em suas obras, ele deixa bem claro que nós só voltamos com uma determinada prova, um determinado compromisso, com a possibilidade de 10% de fracasso. Estão entendendo por que nós temos toda a responsabilidade quando fracassamos em qualquer setores de nossa vida? Porque nós voltamos com um preparo de 90%. E quando nós não temos condição, Deus não permite que nós voltemos com aquela prova. Nós só voltamos com aquela que temos condições. E muitos pedem, às vezes ele teve um problema sério com a visão aos 30 anos, aos 15 anos, não importa. Em um momento que trouxe-lhe muita dificuldade moral. E ele pede então, que quando chegar aquela faixa de idade, perda a visão. Aí tem N maneiras de acontecer: doença física, diabetes e tantas coisas, acidente, descolamento de retina, enfim. Mas chega naquela época, a pessoa fica cega. Fica justamente porque ela pedira como correção moral e disciplinar para ela mesma. Ah, então não se deve buscar o tratamento médico, o tratamento espiritual, o tratamento medicinal. Busque o das melhores pontas tecnológicas possível dentro da sua condição. É aquele que colocamos dentro do moral e do legal. Conseguiu a cura? Agradeça a Deus, porque pagara o seu teste e tiver a força e o ânimo de buscar o equilíbrio. E valorize então o readquirir dessa visão. Estamos falando da visão, mas isso é qualquer problema que nós enfrentamos, seja ele físico, seja ele moral, seja ele espiritual. Superamos, vamos agradecer, vamos valorizar a nova oportunidade, vamos fazer de tudo para não incorrer em novos erros. Mas se não conseguimos,
Vamos agradecer a Deus, porque ainda somos merecedores da correção que estamos passando por ela. Precisamos então agradecer e fazer o melhor possível na resignação, na humildade, no trabalho do bem, na disciplina. Ora, para encerrar, para que nós possamos entender como Jesus já nos preparava há mais de 2000 anos para a bendita doutrina espírita, para entendermos como nós vivamos nos dois mundos, nos interplanos físico e espiritual, observemos aquela advertência de Jesus. Quando ele diz com relação aos escândalos, quando ele diz com relação aos nossos atos daninhos, e ele afirma, é preferível que adentremos na vida sem o órgão provocador de tais desequilíbrios. Por exemplo, aquele que usa mal as mãos, a visão, a voz, o sentimento, a ação, a profissão, não importa. Muitos entendem isso de uma maneira equivocada. Não é porque atualmente, por infelicidade minha, eu use de alguma maneira, de uma maneira inadvertida, as minhas mãos, não só para o bem, é que eu tenha que arrancar as minhas mãos, que eu tenho que decepá-las. Não. Há uma outra cirurgia moral bem mais séria e mais dolorosa do que essa. É reeducar essas mãos no trabalho do bem. É reeducar essas mãos no trabalho da caridade. É reeducar essas mãos no trabalho do perdão. Mas quando nós persistimos no erro, nas infrações, quando nós persistimos sendo agentes fomentadores do sofrimento ao próximo, encarnado, desencarnado, aí sim, na próxima reencarnação, podem ter certeza que para o nosso próprio bem, nós voltaremos sem esses órgãos que permitiram ou que nós usamos mal. É isso que acontece com o cego de nascença. Usou mal a visão, ele mesmo pede e Deus permite então que ele volte sem ela. Castigo? Não, para reeducação. Aquele que usa mal as mãos, os braços, retorna manetado, retorna sem o braço, retorna sem as mãos. Castigo? Não, processo reeducativo. É por isso que muitos acabam tendo uma encarnação ou parcialmente ou totalmente sem determinados órgãos. O Espírito mesmo pede para um tratamento reeducativo, para valorizar o órgão que não soube usar. Isto acontece com aqueles que voltam na condição de órfão. E muitas vezes se revoltam e questionam, por que não o pai na minha vida? Por que não a mãe para me acariciar? Esquecendo que outrora pais e mães tivera, mas não souberam valorizar, não souberam cativar, não souberam conquistar, desperdiçar a oportunidade desse amor e de amar. Retorna então na orfandade para novamente reconquistar esse valor sublime do amor maternal, paternal e filial. Nada existe por acaso, a injustiça não existe, existem os atos de ação e reação. É por isso que nosso irmão Castelo Branco, no livro que ele publicara, falando sobre as consequências do suicida, lá nós encontramos um irmão que fora alcoólatra e que tinha um ato de quando chegava desequilibrado em casa, pegava o pai e espancava. Isso ele fazia quase que costumeiramente. Desencarna, vê a sua situação, arrepende e sofre muito. E pede a Deus para reencarnar sem aquele braço, para que ele não fosse novamente tentado a quem quer que seja espancar. Então Camilo nos dá a notícia, já quase no final do livro, que ele
vê aquele amigo seu partindo para as câmaras de retificação, preparando para reencarnar. Então Camilo dá-lhe um tchau e ele responde sorrindo, mas não aparece mais o braço nem a mão, apenas um toquinho de braço, e ele feliz da vida. Por isso, bendito seja aqueles que sofrem com resignação, bendito aqueles que voltam sem as mãos, mas sem elas mesmo se transforma o coração de luz, de alegria, de amor, de caridade, de perdão, de fraternidade. Que Jesus nos ampara, nos proteja, iluminando os nossos passos, quando as lágrimas teimarem rolar pelo nosso rosto, que sejam lágrimas de emoções de agradecimento, jamais de revolta, mesmo que seja na dor, porque a dor é o princípio de amor nascendo nos corações. Deus nos abençoe.